eu fiz um propósito, né, de obedecer uma agenda de podcast. Deixei o seu, por razões estratégicas, por antepenúltimo. Tenho mais 2 para cumprir e aí eu encerro. Aí o que eu tinha para falar eu falei, o que eu tinha para dizer eu disse, tá tudo certo. Aí nós temos 12/9, o primeiro julgamento sobre a Maria da Penha, que é o mais importante, né, Júnior? Uhum. E independente do resultado, aí eu volto a falar, mas eu tenho muita fé e convicção que eu vou ser absolvido. Absolvido. Tenho fé. Confio na justiça. Doutor Enio, semana passada, disse que você vai ser absolvido, certeza. Não, aí é uma certeza do advogado, né? É que eu confio cegamente no doutor Enio e doutora Diva, mas eu tenho muito medo, né, Júnior? Eu acho que um homem, ele não pode ignorar o risco, né? O homem que diz que eu vou ganhar, eu vou vencer. Não, você tem que operar para isso. Uhum. Mas você tem que entender que o contraditório, o revés pode acontecer. O que destruiu a minha imagem foi um conjunto orquestrado de atitudes, né? Número 1, a falsa denúncia de agressão, somado a um jornalista chamado Léo Dias, ok? Uhum. Depois a gente chega nos números do Léo Dias. E aí toda uma entourage de imprensa militante que se voltou contra mim, acreditando na história da Ana Hickman, não dando voz a mim, me linchando. Aí se atravessou do dia 12 de novembro até o dia 26 de novembro, aonde no 26 de novembro nós tivemos o Domingo Espetacular da Record, aonde lá eu fui promovido ao título de pior pessoa do mundo pela minha ex-esposa de 25 anos. Recebi a alcunha de canalha, bandido, ladrão, sem vergonha e por aí foi. E a Record fez questão de dar continuidade no meu lixamento. Do 27 para frente foi terror. Eu só fui começar a respirar um pouco para o final de dezembro, meio de janeiro. Respirar, que eu digo assim, quando ter as primeiras atitudes, óbvio, meus advogados vieram atuando, mas a sensação, voltando à sua pergunta, Júnior, de você acordar sendo inimigo público é muito louca. Você não está entendendo o que é isso? Inimigo público com uma exposição Inimigo público. Inimaginável. Tá? Uhum. Inimigo público. E depois do dia 26 da Record, aí eu fui promovido à pária social. Quando foi que o casamento, como um todo, assim, começou a ter algum problema de, enfim, passar por alguma crise, vocês não se entenderem mais? Tá. Na sua visão, assim, quando isso aconteceu? Não. Vamos aos fatos. Tá. Em 2018, nós já demos aí uma repartida no lar. A Ana foi para um lado e eu fui para o outro. Isso nunca foi dito, eu deixei essa informação... Vocês moravam em casas separadas? Então, essa informação eu não disse para ninguém até hoje, tá? O casamento apresentou alguns problemas e no ano de 2018, então nós fomos morar... Na verdade, a primeira vez nós fomos morar em lares separados em 2015. Nós moramos alguns meses separados. Nossa, lá atrás, hein? Não disse isso a ninguém. Tá? Então vamos lá, 2015. Eu fui para um apartamento, a Ana ficou no apartamento da Rua Monte Alegre. Aí o tempo passou, nós reatamos, tudo bem, tudo certo. Teve aquele fatídico episódio de BH, da tentativa de homicídio, né? Não vamos voltar nele. E em 2018 voltamos à Baia de novo para morarmos em lares separados. Moramos por alguns meses novamente separados, mas mantendo uma super boa, tanto em 2015, tanto em 2018, absolutamente cordial, bacana, com comunicação, com tráfego de ida e vinda, com convivência junto, tudo certo. Final de semana a gente ia para Itu junto, estava tudo certo. Mas, no meio da semana, se obedecia um lá e um cá. E foi até positivo. Aí, em 2019, nós voltamos de novo debaixo do mesmo lar, 24/7. E, um pouco após
eu saí do problema do câncer, estamos tratando do exercício de 2021, aí começou a ficar um pouco mais severo e profundas as discussões. Você consegue falar o motivo? Júlio, uma discussão é assim. Uma discussão é assim. Qual é a leitura que eu dou aos 52 anos a uma discussão? Certo. Uma discussão ela pode ser uma discussão rápida, onde ela acaba num beijo, num abraço, vem cá, eu te amo, e acabou a discussão. Ok? Mas houve a discussão. Tem aquela discussão que, pô, cada um vai para um lado depois de, sei lá, 1, 2 horas, ou no dia seguinte já tá junto, né? Ou tua esposa tá de costas, você vem, você dá aquele agarrão nela, dá um beijão nela e fala, vamos ficar bem, vamos ficar legal. Tem aquela discussão que fica uns dias sem falar, e tem aquela que sai e bate boca. E parte já para ofensa pessoal. Trata-se do tema na discussão, mas durante a discussão é feito inserts de ofensas pessoais e desmerecimento de ordem pessoal e ataques bastante severos. Então, essa é a discussão que ela começou a acontecer a partir de 2021. Entendi. Antes era uma você outra entendeu natureza. A diferença? Óbvio, você é super inteligente. Você entendeu? Era uma outra questão. Não, acontecia e morria. Passava um dia, estava tudo bem. Ia jantar, dava beijo, fazia amor, estava tudo certo. Não. Depois de 2021, as discussões elas foram se tornando, além de frequentes, o tom subia, as ofensas, principalmente por parte da Ana sobre mim, eram mais graves, o desmerecimento da minha imagem como homem, isso eu sofri demais. Você chega a falar que você foi muito humilhado. Humilhado. Mas assim, muita gente questionou. Como assim ele era humilhado pela Ana? Humilhado, por exemplo. Vamos supor que você fosse um colaborador. Uhum. Ouvi a discussão aqui, Ana, não é que a Ana se poupava o colaborador da discussão. A discussão começava onde estava, parceiro. E o pau comia. Na frente, então, de parente, esquece. Pancadaria. Pancadaria verbal. Tomei cada pau verbal da Ana que você não está entendendo. De desqualificar. De me jogar debaixo do cocô do cavalo do bandido, parceiro. E eu só escutando. E eu advertindo por ser, muitas vezes, olha, fulana, ao parente, você tá vendo que tá alterada, você tá vendo que tá pegando... Imagina. Porrada, irmão. Porrada. De você perder a autoconfiança. Você chegou a falar uma vez que, tipo assim, ela falava da sua aparência, falava da sua personalidade. Chamava de barriga de baiacu e pai e pum, né? Tudo que ela disse que eu fazia com ela no Domingo Espetacular, quem desmerecia era ela. Uhum. Mas até aí, vou ser muito honesto com você. Apesar de ter sido dito isso, até em vídeo de canal do YouTube e tudo mais, eu não vou ser canalha, como ela já me atribuiu esse adjetivo, e vim trazer isso aqui à mesa. Tá de boa. Barriga de baiacu, isso, aquilo, é velha, tá tudo certo. Segue. Tá tudo bem. Entendeu? Até o dia 11, eu sempre achei que dava para retornar. O que eu queria muito deixar claro, que eu acho que eu não consegui deixar claro nos outros podcasts, porque a conversa com você eu tô vendo que vai ser diferente, né? Por favor, todos os podcasts eu fui extremamente bem tratado, acolhido. Ricardo Feltrin, Doutora Jerusa, Diário de Polícia, Pânico, um beijo no coração de todo mundo. Mas talvez aqui eu consiga abordar a coisa um pouco mais, eu desça a minha faixa etária e fique mais próximo de você. O que acontece? Há uma hora que você tem dois caminhos, Júnior. Ou você rompe, ou você acredita na instituição. Eu, inocentemente, erroneamente, acreditei na instituição do casamento. Que, se o seu público me permite, um dos conselhos, eu tenho uma série de bons conselhos a dar aos homens hoje em dia, é assim. Cara, começou a apontar crise no casamento. Começou a ter discussão com frequência. Foi-lhe faltado com respeito, você foi desmerecido em público, na frente de parente, na frente de colaborador, irmão, acabou.
Aí está o erro do Alexandre. Alexandre errou em não entender que a conduta da Ana com ele estava clara que era um pai, um sai fora. Só o idiota aqui que não entendeu. No Pânico, quando eu estive lá a primeira vez, eu falei, o maior erro do Alexandre foi quando você disse que teve um momento que vocês foram dormir em quartos separados. Sim, na mesma casa. Eu fui convocado para ir para o quarto separado. Isso, aí você pegou e tipo, tá, eu vou, mas ao mesmo tempo que você foi, tipo, a situação piorou depois disso. Cara, eu passei um recibo. Tipo assim, exatamente. Mas por favor, me chama de idiota. Faz essa gentileza pra mim que eu preciso escutar. Que mas o idiota por acreditar que podia voltar. Então, mas eu preciso escutar, não é masoquismo, mas eu preciso ser chamado de idiota até eu me convencer, não que eu não esteja convencido, até eu incorporar o papel do idiota e poder, daí do zero, lá do fundinho do poço, ressurgir de novo como homem. Porque o maior dano disso tudo, Júnior, fora a exposição, talvez a minha imagem que não se recupere, talvez o julgamento e tudo isso, o maior dano é a autoconfiança. Você não sabe a força que eu faço todo dia de ter que acordar e lutar para vencer. Tá aqui, tô com o laudo de um psiquiatra forense, 25 páginas para ler. Eu volto todo o assunto. Você sabe quantas vezes eu já volto no assunto? Há 5 meses, Júnior. Há 150 dias. Com essa Ana Hickman me acusando, não provando, eu tendo que ver coisas que eu estou vendo que no momento oportuno a gente chega no assunto e tomando porrada. Mas graças a Deus, a um Ricardo Feltrin, a uma doutora Jerusa, ao Pânico, ao Diário de Polícia, a Giovana Alba, a todos que me receberam com carinho, né? Ao Erlan Bastos, a você que está me recebendo com toda a atenção aqui, eu tive voz. E se vocês não existissem? Exatamente. E aí, parceiro, como é que fica? Existem vários Alexandres por aí. E se o Ricardo Feltrin não existisse? Sabe. Cara, meu Instagram é bizarro. As pessoas param na rua, irmão, o que eu faço? Minha mulher isso, minha mulher aquilo, eu não agredi, eu juro por Deus. Os caras, meu, motoqueiro. Todo dia. Cara, todo dia, os caras desesperados. Irmão, o que eu faço? Não vejo meu filho, tô quase indo preso, porque... Não vejo... O que acontece? Qual é a história mais básica que eu vou te pôr em departamentos? Falsa denúncia de agressão. Aí o cara paga um advogado para não ir preso, aí acabou o dinheirinho dele. Aí só que precisa dar sequência no processo. Aí o advogado não dá. Por quê? Porque o advogado não recebeu. Óbvio, o advogado não trabalha de graça. Óbvio. É isso mesmo. Aí ele resolveu um pedacinho do problema dele. O resto da toda a dor ele não resolveu. E aí ele para no meio do caminho. Não vê o filho, morre na pensão, é tratado, é julgado, é maltratado, e o cara fica desesperado, Júnior. Já vi esse caso várias vezes, cara. Eu já vi gente grande, entendeu? Assim, com patrimônio quase preso. Gente assim que teve que... O patrimônio que foi na penhora da pensão foi de um apartamento de 5 milhões. Porque todo o salário da pessoa já estava tentando pagar a pensão e não estava conseguindo mais. Porque a pessoa ganhava um salário muito alto, começou a ganhar um salário baixo, não conseguiu reaver a pensão. E, tipo assim, como é que uma criança custa 300 mil por mês? Não faz sentido, cara. Esquece. Mano. Então, assim, tudo que você tá falando mesmo é uma realidade muito dura pro homem hoje em dia. Dura. E eu quero casamento. E eu quero ter a chance de poder defender esses homens. Eu tenho essa obrigação. Sabe por quê? Porque eu tô sendo salvo por 2 advogados, doutor N e doutora Diva. Eu tô sendo salvo por esses advogados, mais vocês da imprensa. Então eu tenho obrigação de pelo menos prestar um tempo, meus préstimos e a minha dor, que não seja a dor do outro, sabe, Júnior? Porque eu posso dizer para você o seguinte, é um milagre eu estar de pé. Você falou que em um momento você se atentou contra a própria vida. Eu ia tentar contra a minha própria vida. Que era justamente depois do... 26 do 11, era quase meia-noite. Quase meia-noite? Você estava sozinho? Tava. Eu cortei a rede da sacada e eu ia dar por encerrado o assunto. Nesse momento, uma pessoa muito próxima ligou e houve uma interferência de outras 2 pessoas e eu
fui tirado da ideia de fazer isso. Por telefone? É. Isso foi um livramento sobrenatural mesmo. Olha, Júnior, seja o que for. Eu tinha... Não dá pra acreditar em coincidência numa hora dessa, né? Eu tinha... Não sei, eu acho que eu tinha que... Eu dei um basta na dor. Eu falei, chega, agora tá bom. Como é que eu vou acordar amanhã e vou viver? Mas... Não sei. Essas pessoas interferiram, foram cirúrgicas, eu as escutei e desisti. É isso. É isso. Queria conversar com você sobre... Fala-se muito também sobre dívidas. Uhum. Como é que um casal milionário, vida milionária, conseguiu acumular tantas dívidas e tal. Sei que você já falou muito sobre algumas coisas das empresas que vocês tiveram que, enfim, desfazer, contratos e tudo mais. Mas antes disso, eu queria que você comentasse como que era o dia a dia de vocês. Quanto que era, digamos, a despesa do casal, da família? Eu acho que aí fica um pouco vago a gente, se você me permite, assim, o que nós tínhamos? Nós vínhamos já desde 2018 homeopaticamente diminuindo o padrão de vida, né? Digo, trocar a Mercedes por carro a diesel, ter menos viagens, se gastar menos, mas as atitudes elas não eram suficientes diante da rolagem de dívida pré-existente. E aí eu atribuo esse erro a meu de gestão, então vamos separar as coisas. Eu deveria, no momento oportuno, que foi em 2018, 2019, que fosse, ter forçado a venda de ativos e ter estancado esse endividamento, né, Júnior? Então, eu parava, eu daria aí eu perderia meu patrimônio, venderia alguns ativos fixos, né, no caso, para falar um português mais claro, imóveis, pagaria o meu endividamento, diminuiria o meu endividamento, o que essa rolagem de dívida teria sido menos traumática. Entendeu? Então, esse é um erro que eu assumo. Esse erro é de Alexandre. Foi um erro meu de estratégia. Você tinha esse poder de decisão. Eu poderia ter forçado a isso, tá? Mas eu preferi fazer a rolagem de dívida acreditando que eu conseguisse pagar. Isso tudo aconteceu de maneira natural até maio de 2023. O nosso primeiro problema financeiro, é só você puxar na JUSESP, você vai ver que o banco foi em maio de 2023. Estava pagando a dívida. Sim. Toda empresa brasileira tem rolagem de dívida. Eu não era nenhum ET no mundo empresarial. A situação é que, em algum momento, o descasamento ele prevaleceu e a rolagem de dívida ela se tornou não saudável. Ponto. Se em 2018 eu tivesse vendido isso e aquilo, mesmo com valor abaixo do mercado, eu teria estancado a dívida pelo menos uns 60%, 70%. Porque hoje é só juros, né? Então, se há um erro de Alexandre, o erro foi meu estratégico nesse período. Tá bom? Tá bom. Mas então, digamos que você tinha esse poder, você tinha a gestão de falar assim, não, eu posso vender e... Não o poder. Eu deveria ter forçado a isso, tipo, olha, Ana, nós vamos ter que fazer isso. Se nós não fizermos isso, nós vamos ter problemas lá na frente. Eu tô querendo entender, por exemplo, se vocês tiveram essa conversa antes, se a gente vender, a gente consegue estancar a dívida, se vocês tiveram esse bate-papo, ou se teve alguma insistência de não ir por esse caminho. Não, Júnior, aí não. Aí eu estaria sendo leviano, mentiroso e estaria faltando com a verdade. Não. Faltou mesmo, olha, vamos sentar e vamos resolver. Entendi. Foi-se empurrando com a barriga. Foi-se indo, né? Como a carreira da Ana como celebridade nunca apresentou nenhum problema, se fiou-se da minha parte na boa fé, na maneira como a Ana estava como celebridade. Sempre teve em alta, sempre com bons trabalhos, sempre com bons contratos. Então eu me fiei nisso, que foi também um erro. Porque quando trocou-se o comando de governo, nós já em 2023,
O mercado já acabou 2022 ruim, 2023 foi um desastre. Houve uma queda abrupta de faturamento. Esse novo governo, ele trouxe uma série de danos aí ao mercado publicitário, né? E empresas que eram beneficiadas com algum tipo de ações de merchandising, como a Record, elas deixaram de ter, né? O novo governo, ele direcionou as suas verbas para outro lugar, né? Então, esse governo atual, eu digo, né? O que sucedeu o governo Bolsonaro. Então, o governo atual, ele tomou algumas medidas que foram nocivas aos negócios da ANA. Muito nocivas. Para quem acha que não impacta, impacta muito, né? E Júnior, não só o da ANA, é você olhar como um todo, o que se fechou de varejo, o que se fechou de negócio. Não é a ANA, é um negócio como um todo, mas o negócio na Hickman foi afetado sim. Sobre a questão do fechamento das empresas e tudo mais, todo mundo hoje fala que, na verdade, todos vocês dois sabiam das dívidas. Sabiam do montante que tinha, resultado dessas operações que não deram certo. E aí, a perspectiva é, por exemplo, ainda hoje não se sabe o valor. Qual que é o valor? Qual que é o montante? Nós temos um endividamento na ordem de 32, 33. Um patrimônio de 55, mais uma marca que vale 100. É só assinar essa porcaria desse divórcio, vender o patrimônio e pagar os credores. Não tem segredo. Então, todo aquele mundaréu de números, que uma hora é 40, uma hora é 100, uma hora é 200 milhões. Vamos lá. Ana Hickman e sua entourage e seu grupo começaram acusando de desvio de 25, depois de desvio de 28, depois de desvio de 41. Aí eles mudaram o discurso. Aí eu virei formador de pirâmide, aí eu recebi 200 milhões, aí eu recebi 400 milhões, aí depois ela desistiu dessa ideia e voltou a dizer que eu desviei 41. A única pergunta que eu faço: aonde está o dinheiro que eu desviei? Que a equipe da Ana não conseguiu provar até agora. Já se passaram meses. Eu fui linchado ao vivo. Na verdade, programa gravado, né? Eu fui linchado pela Rede Record. Eu fui linchado pelo Léo Dias. Cadê o dinheiro que eu desviei? Onde é que ele está? Que eu também queria saber. Você teve momentos, enfim, com a Ana, assim, que você lembra, assim, ó, nessa época aqui, nós éramos um bom casal, etc. Porque muita gente, tenho que fazer essas perguntas, porque ainda tem gente que tem essa visão de que você era um cara bruto, um cara grosso, tratava ela mal e tudo mais. Principalmente depois daquele reality que apareceu no canal do YouTube. Isso logo quando saiu a reportagem, no dia seguinte, no mesmo momento, falaram, olha só como ele tratava antes, traziam aquelas imagens e tudo mais. Fala de como que vocês eram bons enquanto casal, assim, as coisas boas que vocês tinham. Eu não fico confortável em falar isso, peço até desculpa a você pelo seguinte. Depois do que a Ana, desculpa toda hora voltar nesse assunto, sim, no dia 26/11 ela me classificou e ela teve o descaramento e a cara de pau dela falar que sofria abuso e violência doméstica. Lembrando, eu fiz jantar para comemorar os 24 anos de casado e havia um planejamento para fazer uma festa de 25 anos, tá? Tá. Foi visto local, 25 anos de casamento, estou tratando isso do ano passado. Foi visto local, foi visto arranjo. Seria que dia? Seria feito no exercício de maio. Comemoraríamos 25 anos 14 de fevereiro, mas a festa seria em maio. Então maio de 2023. Isso, foi visto fazenda, tá? Eu tenho testemunho, eu tenho papel, tenho contrato, tem tudo. Foi visto a fazenda, grande parte seria na moeda digital, tá? Mas foi visto fazenda, foi visto quem faria, foi pensado nisso, foi pensado naquilo, foi sim. Então, a mesma mulher que fez um jantar super bacana de 24 anos, a mesma mulher que se declarou que eu era a melhor pessoa do mundo e que planejou os 25 anos de casado, foi a mesma mulher que dia 26 de novembro me classificou como a pior pessoa do mundo. Então, como é que você quer que eu fale para você, Júnior, se eu tive bom momento? E até agora tem duas versões, tem duas Anas na história. Tem a Ana que, bom marido, bom empresário, bom pai, e tem a Ana que, pior homem do mundo,
um canalha e tal. E aí E mudou rápido, né? Exatamente. Mudou rápido. O que todo mundo quer saber é se o casamento, como um todo, o que pelo menos se postava nos stories, o que ia pra mídia, etc., era uma fraude, tipo, era uma farsa. Aquilo não existia no dia a dia. Então, aí a gente volta ao começo da nossa entrevista. Haviam problemas? Haviam. Mas eu não sabia que eu era tão mau marido para Ana. E o que se postou e o que ela contou, quem mentiu ao grande público foi ela. Quem mudou de opinião em relação a quem Alexandre Corrêa era foi ela, não fui eu. Eu, até o ocorrido, amei essa mulher, cuidei dessa mulher, cuidei de seus familiares. Só que eu estou convicto que a única coisa boa desses 25 anos terá me chamar Alexandre Hickman Corrêa. Fora o Alezinho, tudo que eu vivi nesses 25 anos, Júnior, não passou de uma grande bobagem, de uma grande mentira e de uma perda de tempo. Era isso que eu queria chegar. Bobagem, mentira. Então vamos deixar bem claro, por favor. Vamos lá, pessoal. Tirando Alexandre Hickman Corrêa, o que eu vivi nos 25 anos foi uma mentira. Aonde eu sou culpado de ter passado o recibo para essa mentira. Porque depois do que a Ana disse, naquele fatídico dia do Domingo Espetacular, a gente começa a fazer uma reflexão que eu podia ter reescrito minha história. A Ana não é a última mulher da face da Terra. Eu nem sei se eu casaria de novo. Eu aguentei tantos caprichos da Ana que tô por aqui de capricho de mulher. Na boa, na boa. Se o cara estiver pensando em casar, irmão... Mas essa conclusão não é só sua, tá? Hoje em dia, o homem que quiser casar, ele tem que pensar de novo. Meu, por favor, leia Maria da Penha. Pega o amiguinho advogado, vai tomar um suco com ele, manda ele te explicar a lei Maria da Penha. Olha pra família, é importante. Olhe pra família da sua futura esposa. Dá uma olhadinha, olha bem, tá? Olha bem, não deixa de olhar, que é muito importante. Se eu não fosse tão idiota que nem eu fui, se eu não tivesse sido tão idiota como eu fui, quando houve a primeira cisão, a primeira separação de corpos não legitimada, assim, olha, você vai pra cá, eu vou pra cá, eu devia ter olhado pra mim. E eu devia ter parado de ter apostado tanto na Ana Hickman e ter falado, olha, não, vamos fazer o seguinte, você fica aqui com essa mansão, você fica aí com a outra casa aí de campo, eu vou ficar aqui com esse apartamento. Vamos fazer o seguinte, você quer continuar comigo? Mas a gente construiu tudo, porque a gente era pobre. Ficou milionário. Juntos. Então, podia ter parado. Eu ter pego uma fração daquilo que já era meu, que eu ajudei a construir, e ter seguido minha vida. Evitava todo esse problema. Cara, pra que isso tudo? Pra que esse circo romano? De uma vez que ela não teve dignidade de assumir um outro amor, porque o que nós estamos tratando aqui, depois de muito se passou, Júnior, é que tudo foi motivado por um outro amor. O que motivou a Ana Hickman a premeditar toda essa nojeira foi esse canalha desse rapaz chamado Eduardo Guedes, esse cretino talarico, que inclusive tentou me prender. Mas o dele está guardado. Se o Eduardo soubesse o que chega pra gente de notícia ruim dele, ele ia pensar 2 vezes em tentar me prender de novo. Tem muita gente que não gosta desse rapaz. Não sou só eu, não. Não, com certeza não. Inclusive, quando... Não sou só eu, não. Não, o pessoal me manda umas coisas assim, tipo... Ele é danado, esse rapaz é danado. Aquela cara de bom moço dele, ele engana direitinho. Como era a sua relação com ele antes? Não, ele nada, superficial. É que assim, né, ele como apresentador é uma negação. O Eduardo hoje é 7º lugar no Ibope, né? Ele é um vexame, né? Desculpa, ele dá 0 de Ibope, né, velho? O cara é um dispensável, né? Ela tem lá o sucesso dele como empresária, ela é piloto de Porsche, mas ele, como apresentador, ele é um desastre. Ele é fraquíssimo. Só que eu não sabia que ele era malvado. Você acredita que um rapaz com aquela boa cara é malvado? Tentou me prender.
tentou pôr meu filho para falar no telefone dele. Cara, com requinte de crueldade. E a gente entende hoje que parte dessa maldade da Ana Hickman foi instruída e foi motivada por um outro amor. Lembrando, é de direito da Ana Hickman amar qualquer pessoa a qualquer tempo e hora, tá, Júnior? Ninguém é obrigado a amar ninguém a vida toda. E todo mundo quer que ela seja feliz. Ô, meu irmão, vai ser feliz. E eu queria muito que ela fosse feliz. Mulher feliz não enche o saco. Só que, porra, passou um mês do romance dos pombinhos, o cara tenta armar minha prisão e é testemunha contra mim. E eu tenho que obrigar esse canalha a conviver com meu filho. O que esse trouxa pensa que ele é? Esse cara tá louco? Na boa, irmão. Eu entendo perfeitamente a sua indignação, porque como assim, né? O cara que armou sua prisão, te participou de esse trouxa armou minha prisão. Desculpa, só. Esse trouxa armou minha prisão e eu sou obrigado a ver esse trouxa conviver com meu filho. O que esse cara pensa que ele é super-homem? Só porque ele é bonitinho? Esse cara tá de brincadeira comigo, né? E eu conto com a justiça, hein, Júnior? Eu conto com a justiça. Tá? Eduardo e Ana tentaram armar uma prisão contra mim.